Olá pessoal do canal Excel Simples. Meu nome é Niel Bispo e essa é a nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar de uma função muito interessante. Ela é fantástica e ela vai resolver muitos problemas na sua vida em se tratando de planilhas de Excel. É a função PROC-V, ou seja, procura valores na vertical. O que ela faz? O que essa função faz? Eu já deixei aqui a explicação dela, a gente vai já falar sobre isso. E já deixei pronto uma mini ficha. Vou dizer que é uma ficha de cliente, uma mini ficha de cliente, né? Onde eu vou escolher o cliente, né? Vou trazer retornar os dados dele e fazer simular uma venda. Então o que o PROC-V vai fazer na essência, né? Aqui já vou começar criando uma lista aqui, né? Para buscar o cliente. Eu já deixei pronto 3 tabelinhas aqui, a de vendas, né? Que eu crio uma tabelinha de vendas, a de clientes, né? Que é que eu vou buscar aqui os clientes. Eu tenho já uma lista de clientes e a lista de produtos, onde eu vou efetuar as vendas desse cliente. Para começar, então vamos criar a nossa lista baseada nessa tabela de clientes. Então eu venho em dados, validação de dados, lista e vou buscar aqui nos meus clientes. Eu não vou detalhar essa lista aqui, porque se você não sabe fazer ainda, ela já foi explicada no nosso primeiro vídeo, né, como fazer listas. Então aqui eu já tenho a minha listinha de clientes, onde eu vou escolher, né, o cliente que vai efetuar as compras. Então eu vou escolher aqui o cliente 1, por exemplo. Então o que o PROC-V vai fazer? Ele vai buscar lá na tabela de clientes no cliente 1, foi o cliente que eu selecionei aqui, né, que eu escolhi. O cliente 1, ele vai lá na planilha clientes e vai procurar o cliente 1 e vai trazer o endereço do cliente 1 e vai retornar essa informação para o endereço. E assim também para o telefone. Ele vai lá no cliente, vai achar o cliente 1 e vai trazer a informação referente ao telefone para esse cliente 1. Feito isso, né, explicado isso, eu vou agora explicar como que funciona a função PROC-V mesmo na essência, né, para depois a gente colocar na prática. Ele é dividido em 4 partes: de valor procurado, matriz da tabela, número, índice, coluna e procurar intervalo. O que é o valor procurado? Então quando eu digito aqui, por exemplo, PROC-V e abro parênteses, ele abre a minha função PROC-V. O primeiro item é o valor procurado que eu coloquei aqui. O segundo é a matriz tabela coluna e matriz tabela, e o terceiro é o número, índice, coluna, e o quarto item é o procura intervalo. Então o valor base vai ser sempre o valor que eu quero, de quem eu quero trazer, né? O valor procurado, ele é a minha base. Então, por exemplo, o valor procurado é, no caso aqui, o cliente, porque ele é a minha base. O meu PROC-V vai buscar desse cliente, ele vai procurar nessa tabela quem é o cliente, né? Então aquela lá é a minha chave, é o meu índice, né? É a minha base. Se eu colocar cliente 2 aqui, né, quando eu executar o PROC-V aqui, ele vai vir nessa tabela aqui e vai procurar, no caso, o cliente 2, que é o valor procurado, ou seja, é este valor que eu estou procurando nessa tabela. A matriz da tabela é justamente a tabela clientes, que eu estou escolhendo clientes aqui, então eu quero buscar na minha matriz, que é uma tabela, é o local de onde eu vou trazer as informações. No caso seria essa tabela. Ela pode ser
gigantesca, né? Normalmente são bem grandes as planilhas que vocês vão usar, né? E aí para procurar isso aqui na mão, ficar filtrando aqui, realmente não dá para fazer. Com o PROC-V, ele vai lá buscar na tabela, naquela matriz e já traz aqui. Número, índice, coluna. Eu vou informar qual o número da coluna que eu quero que ele traga aqui, né? Então, olhando aqui na tabela clientes que eu criei, percebam que eu deixei esses números aqui em cima. Vocês não vão criar planilhas com esses números. Eu só deixei aqui como referência para você entender como funciona o PROC-V. Então, quando eu tiver no número índice de coluna, no caso aqui, eu quero retornar o endereço. Então, o meu valor procurado é esse, a minha tabela é essa, clientes, e eu quero trazer o endereço. Então, você vai pensar, eu tenho uma coluna, duas colunas, três colunas. Eu quero retornar o endereço. O endereço está em qual coluna? Na coluna 2. Então, esse é o meu índice. Você sempre tem que pensar no número de colunas. Então, essa é a coluna 1, 2 e 3. Então, no caso, eu colocaria aqui o índice, o número 2, que é para ele retornar o endereço. Se eu quiser o telefone, retornar o telefone, a função vai ser a mesma, só que no meu índice eu vou trazer o número 3, que é o que eu quero retornar o telefone. E o procurar intervalo. Esse procurar intervalo, ele vai determinar se a função vai buscar o valor exato ou o valor aproximado, ou seja, às vezes existem clientes com, no caso aqui, né, com nomes parecidos, ou no caso também que já encontrei bastante, foi trabalhando com contabilidade, onde tem as contas contábeis, elas são muito parecidas, ela tem uma cadeia, né, de sequencial. Então você vai determinar se ele vai buscar o valor exatamente igual ou se vai buscar um valor aproximado. No nosso caso aqui, quando ele for procurar na tabela cliente, eu vou determinar se ele vai procurar exatamente o nome cliente 1 ou, no caso, cliente, se ele não achar o cliente 1, existe o cliente 11, ele vai fazer essa busca aproximada. Na prática, eu vou explicar melhor como funciona quando eu for colocar em prática. A gente vai ver que praticamente a gente vai usar sempre uma única condição, que é a condição de falso, porque eu quero que ele sempre realmente traga a informação exata, né? Não algo aproximado, porque ele pode realmente trazer a informação errada. Então, na prática, vai ser sempre falso essa condição procurar intervalo. Então, agora vamos colocar em prática e ver como funciona essa função. Eu quero que, quando eu escolher o meu cliente, as informações dele sejam carregadas aqui, a informação de endereço e a informação de telefone. Então, eu digito igual PROC-V, abro parênteses. Então, qual é o meu valor procurado? Ele é a minha base, né? Qual é a base da procura? É o meu nome. Então, eu vou clicar na célula B2, né? No caso aqui está mesclado, mas vai ser nessa célula aqui. Vou colocar um ponto e vírgula. Perceba que quando eu coloco ponto e vírgula, ele passa para a minha matriz da tabela. Qual é a minha matriz? É a tabela clientes. Então, eu vou marcar a minha tabela clientes. Vou colocar um ponto e vírgula. Vou voltar para minhas vendas. E aqui eu vou dizer qual é. Agora já estou no próximo tópico, né? Já coloquei o ponto e vírgula. Passei para o próximo tópico. Eu vou dizer qual é o índice que eu quero retornar. A minha tabela lá tem nome, endereço e telefone. O nome é a primeira coluna, o endereço é a segunda coluna. Então eu quero trazer as informações da segunda coluna. Então eu digito 2. E aqui ele me dá justamente as opções de fazer uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Eu quero que seja sempre uma correspondência exata, para que ele traga exatamente as informações do cliente 1 e não algo aproximado. Então aqui eu escrevo falso e fecho o meu PROC-V. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo?
O cliente 1 é rua 1, casa 1. Se for verificar aqui, ó, o cliente 1, ele é rua 1 e casa 1. Então agora eu quero trazer o telefone. Eu vou usar o PROC-V de outra forma, bem mais fácil de fazer. Eu vou abrir a função aqui, só que eu vou clicar nesse íconezinho de fx, que é a função de x. Ele vai abrir essa janelinha. Fica um pouquinho mais fácil de entender a fórmula, no caso de montar a fórmula, né? Então eu quero o valor procurado. Meu valor procurado é qual? É a minha base. A minha base é o meu cliente, né? Que eu quero trazer na tabela. Então meu cliente é esse aqui que eu vou mudar o valor. A minha matriz vai ser a tabela clientes. O índice da coluna agora. Eu quero trazer o telefone. O telefone está em qual índice? No índice 3. Então eu coloco 3. E aqui eu vou colocar sempre falso. Porque eu quero que ele traga a informação exata do meu cliente. Perceba que ele já trouxe o resultado correto aqui, ó, dentro dessa janelinha. Então já sei que a minha função está funcionando. Quando eu der OK, ele vai trazer o telefone aqui. Então quando eu mudar aqui, cliente 2, ele traz rua 2, casa 2 e telefone 222-2222. Conforme está aqui. Se eu mudar o 3, vai trazer informações do 3 e o 4, informações do 4. Viram como é fácil? Para nós memorizarmos melhor essa função, nós vamos praticá-la também aqui embaixo. Então nós vamos fazer a nossa venda desse cliente que nós selecionamos. Então aqui eu vou fazer uma listinha também, né, que vocês já aprenderam a fazer lá no vídeo 1. Eu vou retornar dos meus produtos, né? Eu quero selecionar os meus produtos. Eu vou em validação de dados, troco para a lista e aqui eu marco os produtos e dou OK. Então aqui minha listinha agora é uma listinha de produtos. Então o cliente 4 quer comprar um computador. Poxa, mas qual é o preço desse computador? Eu vou ter que ficar lembrando qual é o preço do computador. Meu produto, minha tabela de produtos já tem o preço. Então é justamente nesse momento que eu vou usar o PROC-V. Quando eu já sei que não, eu tenho uma informação em algum lugar, em outra tabela, em outra planilha, que já tem esse preço, né? Então eu não preciso ficar procurando, computador, então eu vou lá em produtos e ver qual é o preço do computador. O computador é R$1.800. Eu não preciso fazer isso. O Excel já traz esse preço para mim. Qual a função que você vai usar? PROC-V, né? Então, igual a PROC-V, abre parênteses. Vou usar aqui para ficar mais fácil de entender, né? Então aqui eu tenho aberto a minha caixinha. Lembrando sempre desses 4 tópicos que são os mesmos que estão aqui. Valor procurado é o meu valor base. Eu quero trazer o preço do produto. Então qual produto que eu selecionei? Foi esse aqui. Então esse é o meu valor procurado. Eu marco aqui. A matriz da tabela agora vai ser não a tabela cliente, sim a tabela de produtos. Eu marco a minha tabela de produtos todo. E qual o índice que eu vou trazer aqui? Eu vou trazer o preço. O preço está em qual coluna? Na coluna 2. Então eu quero trazer as informações da coluna 2. E aqui eu quero que seja o nome exato. Eu vou colocar falso. Percebam que minha função já está funcionando. Está trazendo o preço do computador. Então aqui ele colocou R$1.800. Vou colocar como decimal. E aqui eu vou colocar, ele quer comprar um computador. E aqui eu faço aquela multiplicaçãozinha simples, que é igual ao preço vezes a quantidade. Já estamos utilizando tabelinhas estilizadas, né? Então a minha fórmula aqui já se autocompletou. Esse ND aqui é um erro, né, da função, porque ele não encontrou lá. Mas nós não vamos tratar isso hoje. Em outra aula a gente vai trabalhar, né, tratar esse tipo de erros, como tratar esses erros.
né? Então aqui eu vou escolher um outro produto, um mouse, por exemplo. Percebam que ele já me trouxe o valor do mouse. Vamos ver lá no produto quanto é o mouse. R$25. Então ele trouxe certinho o valor do mouse. Quando eu colocar aqui a quantidade, comprar 2 mouses, ele já multiplica para mim e dá R$50. Vamos ver quanto é o preço do teclado? R$35. Então vamos escolher o teclado aqui. Teclado, ele já preenche para mim. Olha que lindo o preço. Eu quero comprar 2 teclados também. O preço do monitor é R$200. Então monitor, eu quero um monitor. Tá vendo? Aqui eu vou somar, dou aquele alt igual que você aprendeu na terceira aula. Ele não somou por causa desses erros, mas a gente não vai tratar nisso hoje, né? Por isso a gente vai perder muito tempo tentando explicar esse tipo de informação. Aqui eu vou apenas apagar essas informações e ele vai somar bonitinho aqui na minha tabelinha. Viram como é simples usar o PROC-V? Então é só você entender essa mecânica. O valor procurado é a minha base, a base da minha busca, né? Eu escolhi a opção computador e quero trazer as informações do computador que estão em um outro local, né? A tabela é onde tem essa informação. O índice da coluna é a coluna que eu quero trazer a informação. E nesse procurar intervalo eu vou usar falso, porque ele não vai fazer referência aproximada, ele vai fazer correspondência exata. Essa foi a nossa quarta aula. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com outras pessoas este conhecimento.